Olá a todos. A gente vai aproveitando essa quarentena para atualizar algumas aulas e para inserir aulas novas também, como é o caso da aula de hoje, que não tinha no nosso canal, aula sobre ligações químicas. Ligações químicas é um conteúdo que está dentro da matriz curricular lá do primeiro ano, segundo trimestre do primeiro ano, tá bom? Então é possível que você esteja aí no segundo trimestre. Eu estou aqui na quarentena, no Covid, mas é possível que você esteja nesse momento aí no segundo trimestre, primeiro ano, meia-noite, prova de química amanhã, e você veio aqui ao canal para recorrer isso. Se tiver meia-noite, se amanhã tiver prova, deixa um comentário aí, que eu vou me divertir lendo os comentários na hora da prova, tá? Mas vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula sobre ligações iônicas. Vou dar um F5 aqui. As ligações químicas, elas são importantes para a gente, principalmente porque boa parte das características físicas daquelas substâncias, elas são determinadas, são apresentadas pelo tipo de ligação que ela faz. Por exemplo, alguns materiais eles são sólidos, alguns são líquidos, outros são gasosos à temperatura ambiente, e às vezes a gente para se perguntar por quê. Por que determinada substância tem esse estado físico? Por que uma é dura? Por que uma é mole? E a resposta disso está sim no tipo de ligação que essa substância vai realizar. São 3 ligações, tá? Primeiro, a ligação iônica, que é o que a gente vai falar hoje, que é o objetivo da nossa aula. Um grupo maior de ligações são as ligações covalentes e um grupo um pouquinho menor, as ligações metálicas. São 3 tipos de ligações. Antes de compreender as ligações, eu preciso entender essa regrinha, que é chamada de regra do octeto. Lá no ensino fundamental, certamente vocês aprenderam a regra do octeto, que fala que o elemento, para ser estável, ele precisa ter 2 elétrons, no caso da camada K, ou 8 elétrons na camada de valência, no caso das demais camadas. Então, por isso, regra do octeto. Atente-se que ela não é uma regra absoluta, existem N exceções à regra do octeto, inclusive uma exceção caiu no Enem, aí do ano passado, em 2019, com uma regra, uma substância, um gás nobre, que já tem o octeto completo, e a questão estava pedindo o tipo de ligação que aquele gás nobre fazia. Então, assim, não é uma regra absoluta, ela tem lá as suas falhas, mas ela engloba uma grande quantidade de substância. E por isso que a gente ainda estuda a regra do octeto no ensino médio, porque ela engloba a maior parte das substâncias e as substâncias mais importantes. Tá bom? Então, atente-se a isso. Nem todas as substâncias seguem essa regra, que foi proposta lá em 1906 por um cientista chamado Lewis. E aí, a gente entende aqui, porque as substâncias vão buscar a configuração de um gás nobre. Por isso que o nome do gás nobre é nobre. Tá? Sabe o que é o peido do rei? É exatamente isso. Um gás que é nobre. Brincadeira, não teve graça. O gás ele só é nobre exatamente porque ele tem o seu octeto completo, tem os 8 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada. Então veja aqui a distribuição dos gases nobres. O hélio, última camada, está aqui, camada K, 2 elétrons. O neônio, última camada, L, 8 elétrons. Argônio, 8. Criptônio, 8. Xenônio, 8. E radônio também, 8 elétrons. Então, aqui é a busca pela estabilidade da teoria do octeto. 2 elétrons no caso da camada K, ou 8 elétrons na camada de valência, no caso das outras substâncias. O nosso objetivo é a ligação iônica. E na ligação iônica, eu tenho essa possibilidade. Tenho que ter um metal. Olha aqui a tabelinha periódica. Os metais eles estão aqui nesse cantinho da tabela periódica. E ele tem que estar ligado com um ametal, que são essas substâncias que estão aqui nesse cantinho da tabela periódica. Tá? Não existe mais os semimetais. Se você tem uma tabela periódica aí com semimetais, ela está desatualizada. Ou também, nessa mesma regra, um metal ligado ao hidrogênio. O hidrogênio, embora ele esteja aqui na tabela, aqui em cima, ele não é metal, né? Pelo amor de Deus, gente. Hidrogênio não pode ser metal. Então, esse é o nosso objetivo, tá?
ligação iônica, metal com ametal. As outras ligações vão ficar para as nossas próximas aulas. E a camada de valência, a última camada do metal, em sua maioria, cuidado que isso também eu não posso tirar como regra, eles têm de 1 a 3 elétrons na última camada. Os elementos da família 1A, todos eles, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, todos esses átomos da família 1A, eles possuem um elétron na última camada. Camada de valência. Tem lá a distribuição eletrônica dele, última camada tem um elétron. Os elementos da família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, eu não estou lendo não, tá? Tem frasezinhas idiotas que eu vou mentalmente pensando. Por exemplo, a 2A, bebi, magnésio, caguei, estrôncio, baixo e rápido. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E por aí vai. Todos os elementos da família 2A, eles vão apresentar 2 elétrons em sua última camada. Ah, professor, aqui é camada M, aqui é camada N. Não interessa qual camada que é. Interessa a quantidade de elétrons nessa última camada. E os elementos da família 3A, tá? Todos eles com 3 elétrons na última camada. Algum cuidado, porque na 3A eu já tenho substâncias ali que não são metálicas. E eu vou ter dentro da minha ligação iônica metal com ametal. E esses metais, eles têm uma tendência muito grande em perder elétrons, em ceder essa última camada. A última camada deixar de existir para ele retornar para a camada anterior, e assumir a estabilidade com 8 elétrons. Mesma coisa o cálcio. A ideia é que ele perca esses 2 elétrons e atingir a estabilidade aqui para o alumínio também. Perder os 3 elétrons e atingir a estabilidade com 8. Então, metal, tendência que perca elétrons. E quando eles perdem carga positiva, eles se tornam cátions. Positivo. Tá? Eles perdem, carga negativa, eles se tornam cátions. Positivo. Tá? Tem a nossa aula aí de estrutura atômica. Dá uma olhadinha que a gente fala dessa relação de íons. Bom, e os ametais? Em sua maioria, os ametais possuem de 4 a 7 elétrons na camada de valência. Eles estão lá na família 5A, em sua maioria, 6A, ou então 7A. Tem a 4A, ela se divide entre metais e ametais. Os elementos da família 7A, percebam que ele tem 7 na última camada. É mais difícil para ele perder esses 7 elétrons. Então, para atingir a estabilidade, a tendência é que ele ganhe um elétron nessa camada de valência e ele fique com os 8 elétrons que ele necessita. Tá? Para a família 6A, a mesma história, só que agora a tendência é que ele ganhe 2 elétrons para atingir a estabilidade. Ou ele perderia os 6 ou ele ganhava 2. É mais fácil, gasta-se menos energia ganhar 2. Tá? E na família 5A, a mesma história, só que tem 5 elétrons na última camada, então ele vai necessariamente receber 3 elétrons. De quem que ele vai receber? Dos metais. Então vocês já entenderam, né? Metal doa elétron, ametal recebe. Pega aquele elétron para ele. E aí, uma ligação, obviamente, que vai ocorrer entre metal e ametal, ou metal e hidrogênio, da mesma forma. Eu vou fazer aqui, eles também, os compostos iônicos, eles são classificados como iônicos, porque eles têm uma diferença de eletronegatividade muito grande. Lembra da eletronegatividade? Frâncio, flúor. Quer dizer, os caras estão nos extremos da tabela periódica. E quando dá essa diferença de eletronegatividade, eu tenho a formação dos compostos iônicos. Percebo aqui, então, os metais geralmente têm até 3 elétrons, perdem. Recapitulando o que a gente falou, os ametais, 5, 6, risquei aqui os 7, ganham um número suficiente para chegar aos 8 elétrons. Um exemplo aqui do sódio e do cloro, o famoso cloreto de sódio, a NaCl. O sódio, ele tem um elétron na camada de valência. Na tabela periódica, ele é metal. Se ele é metal, ele doa elétron. O cloro está na família 7A da tabela. Ele é um ametal.
Se ele é um ametal, ele recebe elétrons. Olha a distribuição aqui. Olha esse elétronzinho aqui do sódio, que está solto ali na última camada. E o cloro tem 7. O que o sódio vai fazer? O sódio vai doar esse elétron para o cloro. Agora, o sódio assumiu a estabilidade, porque ele não tem aquele elétronzinho mais, e o cloro também, que não era uma substância estável, era instável, agora na camada M, ele tem um total de 8 elétrons. Os dois estão estáveis, e aí está aqui a molécula do NaCl, ó, o Na já deixando de ter essa camada aqui, KLM, a camada M, e o cloro recebeu esse elétron que está aqui, agora a última camada dele tem 8 elétrons. Fórmula dele, NaCl. Tranquilo? Fácil, né? Metal doou, a metal recebeu. Então, eu represento isso, eu não preciso ficar colocando as camadas KLM. Eu posso representar colocando somente a última camada. Olha aqui, ó, o sódio, família 1A, perdeu um elétron. O cloro, posso colocar xizinho, bolinha, até a cruz de malta do Vascão você pode colocar aí tranquilamente, tá? Que você vai ganhar a questão. E aí, esse sódio aqui, ele doou o elétron para o cloro. Perceba que eu não apresentei todas as camadas. Eu só apresentei a última camada. Eu posso fazer isso. Tá bom? Fórmula NaCl, estrutura de Lewis. E foi o Lewis que propôs isso daí. E agora? Eu quero ligar o alumínio da família 3A com o oxigênio da família 6A. Eu já fiz aqui para a gente ganhar tempo. O alumínio ele tem 3 elétrons. Ele é da família 3A. Ele é um metal. O alumínio é da família 6A, ele é ametal. Já sei que o alumínio doou para o oxigênio. Só que o alumínio ele tem 3 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6. O alumínio tem que doar 3, o oxigênio tem que receber 2, porque ele tem 6. E aí, meus jovens, ó, esse alumínio não pode doar os 3 para o oxigênio, porque senão o oxigênio iria para 9. O que ele faz? Ele doa 2, acrescenta o outro oxigênio, ele doa aquele elétron para o oxigênio. Só que esse oxigênio de 6 foi para 7. Ele precisa de 8. E quem doa o elétron para ele? O alumínio. Achamos outro alumínio. O alumínio vem aqui e doou esse elétron para o oxigênio. O oxigênio de 6 foi para 8. Ok. Só que o alumínio ainda tem 2 elétrons aqui. O que eu vou colocar? Quem precisa receber? O oxigênio. E aí doou os 2 oxigênios. Tenho a minha substância, que é o Al2, 2 atomicidades para o Al, e o oxigênio, 3. Al2O3 é a substância. Ok? Agora, eu consigo fazer a fórmula molecular sem fazer a ligação. Às vezes eu não tenho tempo dentro de uma questão para fazer isso. Eu vou usar essa carguinha aqui, ó. O alumínio está na família 3A. Ele tem que perder 3 elétrons. Se ele perde carga negativa, ele fica positivo em mais 3. O oxigênio está na família 6A. Na família 6A, ele tem que ganhar 2 elétrons, ganhar 2 cargas negativas. Se ele ganha 2 cargas negativas, menos 2. Cancelo o sinal. Ó, o que eu fiz aqui? Inverto. Pego 3 do alumínio e jogo para o oxigênio. Passo a ter 3 do oxigênio. Pego 2 do oxigênio e jogo para o alumínio. Passo a ter 2 alumínio. Al2O3, da mesma forma que eu tive aqui. Então, às vezes eu preciso fazer a ligação de Lewis, que é a setinha, sempre curvadinha a setinha, tá? Às vezes eu tenho que fazer a ligação, somente a fórmula molecular. Dá para fazer tranquilamente. Tá bom? Finalizar aqui. Descartar isso. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E lembra, se tiver aí meia-noite, prova de química amanhã, manda uma mensagem aí pra gente rir na hora da prova. E que dê tudo certo com a sua prova. Tchauzinho, jovens.